Vamos acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente. Vamos buscar a figura de nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus de braços abertos, de sorriso no rosto. E vamos ficar no abraço do nosso irmão maior. Vamos sentir as boas energias, sentir o amparo que vem da espiritualidade maior. E vamos agradecer o fato de estarmos aqui todos reunidos em seu nome, para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, para aprender um pouco mais sobre amor, sobre consolação e conforto. Vamos agradecer o fato de estarmos ativos, vivos, dispostos e firmes no propósito do bem e da nossa melhora íntima. Vamos pedir ao nosso Mestre Maior as bênçãos necessárias para essa semana que se inicia, para que consigamos vencer todos os obstáculos, mas seguindo firmes no bem. E assim, agradecidos que estamos, daremos início então à preleção da manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia a todos. Deixa eu me acomodar nessa situação diferente aqui. A gente costuma fazer em pé, né? Olhando o público de pé. Que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo, né? Onde a gente é convidado a refletir a respeito do Evangelho. O tema de hoje é surpreendente, né? Quando eu recebi de Helena o título, eu falei, nossa, o que é que nós vamos falar? Cadáveres. Imagina você recebendo aí um título para você ter que desenvolver o tema a partir do comentário de um espírito chamado Emmanuel, o querido mentor de Chico Xavier. E Emmanuel é sempre danado, né? No sentido carinhoso da palavra. Emmanuel sempre nos traz títulos que chocam a princípio ou nos remetem a uma curiosidade sobre ele. E no livro Pão Nosso, no capítulo 32, Emmanuel então nos convoca a refletir sobre uma passagem que a gente vai encontrar em Mateus, capítulo 24, versículo 28, falando a respeito de cadáveres. E ele começa da seguinte maneira, ele vai buscar, eu não sei por que eu bati aqui, só um minutinho, que eu fui bater aqui e acabei diminuindo tudo para... Nossa, como ele me complicou. Essas coisas de... Bom, vamos lá. Vamos tratar de entender. Quando Emmanuel busca em Mateus, Mateus escreve o seguinte a partir de um comentário de Jesus. A gente sabe que Jesus caminhava por toda a Galileia, por toda aquela região, e cada vez que ele via uma cena, ele se aproveitava daquilo para trazer a informação. E eu fico imaginando, né, que Jesus deve ter visto aqueles corvos ou os próprios urubus pousando ou chegando perto de um cadáver, justamente para extrair essa lição. E Mateus registra assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ele fala de águia, mas a gente vai para o urubu mesmo, né? Porque o urubu é que é carne, que são essas... A águia aqui vai representar esses animais, né? Essas aves que vão ali se servir da decomposição do cadáver, dessas questões realmente. Apresentando a imagem do cadáver, aí já começa Emmanuel nos dizendo: apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade de nós, os homens penitentes, que precisavam de recursos de combate à extensão das sombras em que se mergulham. Então Jesus se apodera daquela imagem
para falar a todos os homens penitentes. Quem são os homens penitentes? Somos nós. Espíritos reencarnados de há muito tempo, na fieira da evolução, indo e voltando, mergulhados na sombra, precisando de recursos para nos desvencilhar. Mas por que ele vai usar exatamente essa imagem do cadáver? Cadáver vai representar a estagnação, a morte, vai representar o parado, né? O estar parado, o estar em decomposição. E essa reflexão, ela não vem do ponto de vista físico, ela vem para nós do ponto de vista psicológico, emocional. O que é que nós fazemos com os nossos sentimentos? Primeiro, somos espíritos reencarnantes que trazemos na alma muitas dores. Por isso, Jesus fala dos penitentes, né? Quem são os penitentes? Todos aqueles que estão passando por uma penitência, por uma dor, por um sofrimento. Levante a mão aqui quem de nós não está. Então, todos nós enfrentamos a dor, o sofrimento. Por quê? Não é porque Deus nos castiga, não é porque teríamos que ser punidos, é porque a dor ainda é um mecanismo que nos desperta e nos acorda. Tivéssemos nós, enquanto seres imortais, capacidade de acordarmos e despertarmos e fazermos as coisas relevantes para o espírito com outro mecanismo, a dor não precisaria bater lá em casa. Né? Mas a gente se acomoda, a gente fica ali paradinho, no conforto, né? Na bendita zona de conforto, que não nos permite caminhar adiante, nos elevarmos, a não ser quando um espinho se encrava na nossa pele, né? Ou uma dor bate à nossa porta. Aí a gente sai, a gente se levanta, porque não tem como, né? Dói muito ficar parado. Então a gente se vê obrigado a fazer essa caminhada. Então o mecanismo de dor, o mecanismo que nos impulsiona hoje a buscar a elevação e o crescimento, no estágio em que nós nos encontramos, ainda é a dor. Por isso, homens penitentes somos todos nós. E não se elimina, continua Emmanuel nessa mensagem, não se elimina o pântano lhe atirando flores. Né? Não se espanta a água, as águias eliminando, sem eliminar o cadáver. Né? Não adianta nada você chegar com um paninho, com uma vassoura e espalhar os urubus por cima daquela carniça, daquela carcaça, se você não tirar a carcaça dali, não der um fim útil para ela, não enterrar, não colocar num lugar onde ninguém tem acesso, principalmente essas aves agourentas. Né? Então, assim, não se elimina realmente essa companhia que vai se alimentar dos restos mortais ou de uma carcaça, se não se jogar essa carcaça em algum canto. Né? Do ponto de vista de reflexão para nós, o que isso significa? Né? O que seriam as águias, segundo consta aqui da mensagem? O que seriam essas águias? O que seriam esses seres que ficam rondando os cadáveres que nós guardamos em nós? Se a gente for falar de cadáver interno, todos os pontos mortos que ficam parados em nós. Todos aqueles pontinhos que a gente empurra para debaixo do tapete. Não quero falar disso. Eu não quero ver isso. Não quero mexer nisso. Mas, vou te falar, eu guardo uma mágoa profunda. Mas não quero falar dela, viu, Maria Emília? Falar de mágoa, falar da raiva, de jeito nenhum. Eu fui me apoiar num outro texto, que é o texto de Sheila. Me dá um minutinho que eu vou fechar esse negocinho aqui, vou abrir ele de novo, grande, para eu poder ler, porque senão eu não consigo ler. Não sei por que eu fechei ele aí, agora sim. Eu fui procurar em Sheila, que é um outro espírito que através do Chico e de outros médiuns traz mensagens. Por quê?
Às vezes a mensagem chega para a gente não sabe decifrar direito. Aí esses maiorais, esses espíritos iluminados, eles trazem a resposta. Vamos ver se a gente se assemelha em alguma circunstância. Sheila fala assim: se a presença de alguém te constrange a sofrer uma penosa impressão de mágoa, traduzindo, se você passa perto de alguém ou você pensa em alguém e aquilo te traz esse sentimento de mágoa, é fácil isso, né, no dia a dia. Recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, para a falta de paz, aí tem um ponto morto. Um ponto morto do teu sentimento reclamando boa vontade para que se lhe extingua a perigosa existência. Lembrando a frase de Emmanuel, aonde tem um cadáver, tem águias ao redor, conclamando o homem penitente a buscar recursos para se afastar da sombra. Os nossos recursos hoje para nos afastarmos da sombra íntima é o Evangelho. O Evangelho que pede para nos amarmos em primeiro lugar, amarmos ao nosso semelhante como nós nos amamos e perdoar. Né? Principalmente perdoar. A gente pode traduzir nesse momento, traduzir a palavra amor, que é expressa no Evangelho de muitas maneiras, no ato de perdoar. Perdoar a nós mesmos por todas as falhas, por tudo aquilo que nós fizemos e muitas vezes a gente se arrepende. Né? Quantas pessoas param na vida envolvidos numa dor profunda, e isso gera um ponto morto dentro de si, porque é um ponto de estagnação de vida. Né? Quantas pessoas a gente percebe que ficam paradas naquela situação, anos a fio, a vida passou e ela está presa naquilo. Primeiro, ela não se perdoa. Eu não devia ter feito aquilo. Não, porque se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, né? Se eu tivesse feito uma outra escolha. E a pessoa fica ali parada. E essa pessoa somos nós. A gente não está falando de muita gente lá de fora, estamos falando de nós. E paramos ali. Como diz a nossa querida mentora Sheila, isso é um ponto morto, um ponto de estagnação. Um ponto aonde a nossa emoção é como se fosse um cadáver interno que nós carregamos. É forte essa palavra, né? Mas é isso. E as águias que nos rodeiam são os espíritos. Alguns que convivem conosco e se aproveitam dessas dificuldades nossas para nos influenciar de forma ainda mais negativa. Mas a grande maioria são os espíritos que nós chamaríamos de obsessores, muitas vezes equivocadamente chamamos de espíritos que se encostam em nós de uma maneira, não sei nem por que ele está aí, sem nos apercebermos que somos nós que criamos um campo favorável, porque o cadáver está ali no campo, jogado, favoravelmente à disposição das águias. Os nossos sentimentos internos, escondidos, retidos, escondidos até mesmo de nós, eles são como essa carcaça disponível, criando um campo favorável para as influenciações perniciosas dos espíritos. Daqueles espíritos que não tem muita coisa a ver com a gente no dia a dia, nem história com a gente eles têm, mas são espíritos desencarnados que convivem no nosso dia a dia e se alimentam desse produto oferecido por cada um de nós. E que nos prejudica de uma maneira intensa sem que a gente se detenha a perceber isso de uma forma mais ampla. O Espiritismo nos convoca a observar isso com mais facilidade, com mais segurança, e nos convoca a usar os recursos do Evangelho, um Evangelho que Jesus pregou há mais de 2000 anos, falando realmente do amor
da necessidade de olhar para si, de se reorganizar intimamente, né, através do reconhecimento, em primeiro lugar, de que nós somos seres imperfeitos, porque tem uma coisa que graça solto na humanidade, é mania de perfeição. Tenho que fazer tudo correto, tenho que ser certinho, se eu não for certinho, eu não sei o que acontece. Já viram isso? Se tem cabecinha chacoalhando é porque tem perfeição exigente aí, né? A gente é exigente no sentido de eu preciso dar conta disso tudo, eu tenho que fazer de uma forma assim ou assada, porque a gente tem muito medo de o que o outro vai pensar de mim. Nós temos muito receio de perder o amor das pessoas, né? Se eu não fizer de uma determinada forma, como é que eu vou ser recebida? Será que eu vou conseguir pertencer a esse grupo ou não? E, nesse sentido, quando nós fazemos esse nível de exigência para nós mesmos, o que nós fazemos com o outro? A gente exige igual. A gente nem permite que o outro seja equivocado, errado, que faça de um jeito mais tortinho. E o que nós fazemos enquanto humanidade? A gente vai escondendo a realidade dos nossos sentimentos e emoção. Nós vamos vivendo as máscaras da convivência, as máscaras da aparência, e tá tudo bem. Mentira, né, gente? Não tá tudo bem, não. Senão não estaria cheio de gente aqui procurando centro espírita, às vezes, para tomar um passe e falar, eu preciso ficar um pouquinho melhor. Né? E como nós temos uma capacidade muito grande ainda, por causa de todo esse processo educacional, da qual todos nós somos vítimas e responsáveis, né? Porque nós fazemos parte disso, normalmente nós nos responsabilizamos muito pelo outro e pouco por nós mesmos. Né? Então a gente se preocupa muito e se responsabiliza muito pelo estado emocional do outro. Haja vista que se você foi filho único ou filho com mais 3 ou 4, alguém disse assim, você viu o que você fez com a tua mãe? Menino, não faça isso, menina, olha o que você causou no coração da sua irmã ou do seu irmão. A gente passou por isso, né? Você casa com alguém, o pai da moça fala, olha lá o que você vai fazer com ele, viu? Cuide dele direitinho. Você tem obrigação de fazê-lo feliz. Faz sentido isso para vocês? O quanto a gente vive nessa atmosfera? Né? Eu preciso fazer o outro feliz. Então, hoje você tem um movimento muito intenso de pais e mães que a única obrigação deles, de uma forma bem equivocada, é fazer o filho feliz. E a gente tem aí, eu não estou dizendo que são todos, mas a gente tem uma leva da sociedade que estão aí prejudicando tremendamente os espíritos de jovens e de crianças que não conseguem viver a frustração, a dor do não. Né? E onde vão essas emoções todas do ser imortal? Vão virando esses pontos mortos, né, mortos dentro de si, pontos estagnados que não se vivenciam. A maioria de nós não vive a nossa verdade pessoal. A nossa verdade interna pessoal, ela está distorcida. Porque eu tive que ser assim, ou eu vou me forçar a ser assado. Até a profissão nossa, às vezes a gente muda em função de um sentimento de gratidão pelo pai, pela mãe, pelo esforço do tio, pelo esforço da tia, e deixamos de ser ou de fazer algo em direção ao que a nossa alma sugere como sendo melhor, para que a gente possa atender às exigências de quem está do lado de fora nos amando. É complexo isso, né? Porque a gente a gente depende um do outro. A gente vive na sociedade e o grande aprendizado é buscarmos essa autenticidade, é buscarmos viver e permitir que o outro viva aquilo que melhor toca
o seu íntimo sem o julgamento, sem a cobrança. Porque essas duas questões, elas pesam muito no nosso coração. Concordam comigo? O quanto o julgamento e a cobrança, elas pesam na nossa qualidade de vida? É o julgamento meu de mim mesma, é o julgamento que vem de fora e me proíbe, de certa forma, a fazer um movimento na vida que seja muito mais de conformidade com o que mora em mim, e aí a gente vai se desvirtuando. É muito complexo isso também, não é de uma hora para outra que a gente resolve tudo isso, né? Porque senão a gente sai por aí sendo todo mundo para contrariar. Não, agora eu vou ser eu. Não é bem assim. A gente tem que ir buscando a melhor forma de ser e dando vida aos nossos sentimentos, às nossas emoções, falando a respeito das nossas dificuldades internas, procurando entender que o outro só dá o que ele tem, da mesma maneira que eu só ofereço o que eu tenho. Porque quando a gente enxerga dessa forma, eu elimino a mágoa. Por que a gente se magoa facilmente? Na maior parte das vezes é porque o outro não fez do jeito que eu gostaria que ele fizesse. Ele falou algo que eu não gostei, porque entrou errado. Ou eu estava esperando algo dele e ele não fez também. E eu me magoo. Eu me entristeço. Às vezes eu odeio o outro por conta disso, porque a gente vai superlativando uma emoção que inicia com não gostei muito, aquilo me chateou, nossa, me magoei muito, porque não esperava que fulana ou que fulano fizesse aquilo. Faz parte do contingente do dia a dia de vocês essa questão? Se chacoalhar assim, eu sei que eu estou falando que faz sentido, senão a gente vai tentar achar um sentido para isso, né? Porque a gente normalmente espera do outro algo que está para além daquilo que ele pode oferecer. Eu costumo usar uma metáfora para mim, para que a gente não guarde as mágoas, para que eu não me ofenda com ninguém, né? E para que eu saia da condição de ser alguém magoável. E aí, quando eu falo magoável, a gente pode pôr traível, roubável e qualquer coisa nesse lance, né? É trazer de volta a responsabilidade sobre a minha vida, sobre as minhas questões, devolver ao outro a responsabilidade dele, diminuindo essa condição das expectativas que geram todo esse mal-estar em nós. E geram sentimentos que vão, ao longo de uma experiência, de uma única vida física, e ao longo de inúmeras experiências físicas, um amontoado de mágoa, de raiva, de rancor, de sentimento de vingança, até o dia que a gente se transforma em espírito obsessor. Porque se você acha que é só eles, ou são só eles que são obsessores, é só você esperar a morte chegar, vai do lado de lá e leva contigo uma fila de questões que você não resolveu aqui, com certas pessoas. Sem o trabalho dos recursos do Evangelho, que te pede perdão, amor, compreensão, elevação dos teus sentimentos, não dou uma semana para a gente bater na porta do indivíduo e começar a cobrar a dívida. Principalmente porque do lado de lá tem facilidades, né? Outras facilidades que a gente não tem aqui. Então, o espírito obsessor nada mais é que o desencarnado, que o encarnado desencarnando, levando consigo esses cadáveres emocionais, essas rixas emocionais, essas questões emocionais que não foram trabalhadas. Né? Aí eu falei da metáfora, né? A metáfora é limão. Você vai na feira, vai no mercadinho, em qualquer lugar, você vai comprar limão. Como é que a gente compra limão hoje? A internet ajuda, né? Casca lisinha, o quanto mais fino, melhor, porque tem bastante sumo. Às vezes a gente engana, a gente compra um limãozinho assim, quando chega em casa, você espreme e não sai caldo.
Já caiu na mão de vocês um desses? Você olha para o limão, ele tem aparência de lisinho, tem aparência que vai ter caldo, chega em casa, você vai espremer, o bichinho não dá caldo. Tem gente que é assim, é igual o limão que tem aparência de um limão lisinho, que vai ter muito caldo, você pode espremer que não sai nenhuma gota. Às vezes sai só uma gotinha, aquele que, né, dá só para colocar na folha de alface. Pelo menos aquela folha de alface teve um caldinho de limão. Tem pessoas que só podem oferecer essa gotinha. E a gente olha para ela e acha que ela é um limão daqueles que vai sair muito caldo quando a gente espremer. Eu uso essa metáfora meio simplória para mim, mas cada vez que eu olho para uma pessoa e eu lanço mão de uma expectativa muito maior e ela não me oferece o que eu esperava, eu respiro fundo e falo, o problema não é meu. O problema é que ela é um limão sem caldo. E com limão sem caldo você não faz nada, você nem briga, porque não adianta brigar com limão sem caldo. Você vai perder tempo. Então, com as pessoas que não podem nos oferecer aquilo que a gente está buscando nela, é sinal que ali ainda não tem uma produção efetiva, interna, capaz de te entender. Mas, Emília, eu estou falando do fulano que é muito egoísta. Tá, ele é egoísta, e aí? Como é que você vai tirar de alguém que é egoísta, que só pensa em si, que só consegue ver o mundo sobre os seus olhos e o seu umbigo? Ele está dentro desse universo, como é que ele quer? Como é que você quer que ele seja empático? Empatia é um degrau que ele não visitou ainda. A doutrina oferece essa capacidade de compreensão para que eu elimine em mim esses pontos mortos, como diz aqui a nossa amiga Sheila. Ela completa. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, aquela ofensa que você recebeu, né? Olha aquela ofensa agora como alguém que te ofendeu, entre aspas, como limão seco, gente. Muda a parada, não muda, não? Lembra daquela pessoa que você agora está pensando nela e fala, nossa, ela me fez uma ofensa, ela me falou algo que eu jamais esperava. Olha para ela e fala, nossa, limão seco, só podia fazer isso. Não tinha como fazer diferente. Como é que eu vou brigar com uma pessoa dessa? Como é que eu vou voltar para casa ofendida? Nem dá para se ofender. Né? Eu uso muito essa metáfora para mim, gente, porque a gente vive no dia a dia. No dia a dia, se você não tiver uma metáfora forte para avaliar as situações da vida, você volta para casa, meu Deus do céu, você não é um cadáver só. Você é um monte de cadáver ambulante, porque tem vários pontos aqui que vão mexer no meu íntimo. Né? Então, assim, se você é compelido a lembranças aflitivas por conta dessa ofensa impensada de alguém, não esqueça que aí, nesse lugar, você tem um ponto morto exigindo reajuste. Dá para entender um monte de cadáver? Porque que Emmanuel fala, né? Quando nós carregamos um material negativo, ofensivo, quando nós estamos presos dentro de uma ideia fixa de que a vida é muito ruim para mim, a vida é muito pesada. Já viram pessoas assim? Né? A vida é muito pesada, nada dá certo. Ixi, nossa, você é muito positiva, isso é coisa de maluco. Né? Eu não sei como é que você consegue ter essa esperança toda de que o mundo vai melhorar, Maria Emília. Você não está vendo guerra atrás de guerra, gente batendo em gente. E agora está uma onda de gente fazendo umas loucuras, né? E você acha que esse mundo vai melhorar? Você pirou. Então, o que eu faço com uma pessoa dessa? Como a gente age com uma pessoa dessa? E se eu sou essa pessoa, como eu ajo? Eu vou procurar recursos para sair desta condição. Né? Porque tudo isso acaba sendo ponto morto, acaba sendo campo de atração para espíritos que, como eu disse, a grande maioria não é o nosso espírito obsessor, aquele que realmente bate na nossa porta procurando vingança. Esses são de uma categoria diferenciada. Né? Nós estamos numa população aqui de umas 150, no máximo 160 pessoas, talvez, que a gente está enxergando com o olho carnal.
Se pudéssemos abrir a cortina do plano espiritual, estaríamos aqui pelo menos com umas 500 pessoas, talvez mais, a depender de como a espiritualidade promove o trazer espíritos para esta reunião. Né? Todos esses espíritos, de alguma forma, nos influenciam. Nós vamos sair ali pela portinha, lá fora, colocou o pé na calçada, tem uma leva de transeuntes espirituais que estão aí, andando para cima e para baixo, se alimentando, não com arroz, com feijão, com feijoada e farofinha. Eles estão se alimentando com o produto psicológico emocional emanado das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E aí eles olham Maria Emília e falam, nossa, Maria Emília está saindo, dá uma olhada no teor do pensamento dela. Acabou de fazer palestra, mas esqueceu tudo, está falando mentalmente, ela está lembrando daquela amiga de ontem que falou um monte de coisa para ela. E ela não gostou. Aí ela está ali fora. Isso é produto mental, isso é campo de atuação dessas águias agourentas que não vem a hora de se alimentar disso tudo. Não é à toa que o mestre dizia, orai e vigiai. Né? Orai e vigiai. Para que a gente faça o quê? Não é virar beato, não. Minha filha falaria assim, para virar beata, mãe, fanática. Não, é para a gente se precaver de toda essa influenciação e para que a gente possa se conectar com outra qualidade de influência. Porque, além dos espíritos que chamamos obsessores ou espíritos perturbados, nós temos os espíritos de luz, os nossos protetores espirituais, os amigos da espiritualidade e do bem que nos influenciam. Aí eu saio ali fora, preservo o que eu acabei de falar, respiro fundo, Senhor, que o dia seja maravilhoso, que todas as atividades de hoje, o almoço em família, tudo seja maravilhoso. E que eu esteja bem e que eu possa, onde eu estiver, fazer o bem. Que diferença de companhia que eu vou angariar. Né? Eu vou angariar aqueles amigos espirituais, inclusive, que vão auxiliar aqueles com quem eu vou estar daqui a pouquinho na hora do almoço. Por quê? Porque eles sabem que nós somos instrumentos da luz ou das trevas. Quem liga a tomadinha na luz ou nas trevas somos nós. Né? O que é que você quer levar para a hora do almoço? Luz ou trevas? Então, cuida do pensamento e do sentimento. A Sheila continua, se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja cooperação desejarias prescindir, à face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto. Uma situação corriqueira, né? Você vai para o trabalho ou vai até para essa reunião social agora na família e tem lá alguém que você fala, fulano podia não estar, né? Ele me gera um mal-estar. Nem gosto de estar com ele. A gente nem faz isso, né? Nem gosto. Aí é um ponto morto, porque tem coisas a refletir. Né? E muitas vezes não é nada de encarnação passada. Tem a ver com você. Com a maneira como você encara tudo. Né? E ela vai falando de muito mais outras coisas. Eu vou só terminar aqui com o Emmanuel, porque Emmanuel fala a respeito de uma coisa que é importante. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Olha como isso é forte, ouça novamente. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Emmanuel está nos falando a respeito da responsabilidade diante da vida. Né? O que é muito comum também é que nós nos tornemos vítimas. É muito fácil na vida nós nos colocarmos como vítimas. Né? É fruto dessa educação
que faz com que a gente se responsabilize muito pelo outro, pouco pela gente, mas quando o outro não faz, eu me sinto vítima do não fazer do outro, a grosso modo. E a gente é tão bom em ser vítima que a gente tem duas versões de vítima, né? Vê se você se identifica. Quando as coisas acontecem de uma maneira assim, muito, né? Um grande problema aparece, você se coloca ou vítima, coitadinha de mim. É a primeira versão. Por que comigo, Senhor? Mas tinha que ser comigo, justo agora. Só que esse justo agora, tinha que ser comigo, não é assim tão tranquilinho, é chorando mesmo. Oh, Senhor, por que tem que ser comigo? De novo, não. O Senhor esqueceu o endereço da vizinha, só acerta o meu. A gente fica vítima chorosa. Vocês já viram isso em vocês? É comum, viu? Não adianta você falar que não, porque é normal. Imagina cair um caminhão de melancia na tua cabeça agora e você ficar quase sem respirar. Você vai sair de lá vítima 1. Nossa, porque comigo? Mal consegui respirar. Né? E aí vem a versão 2. A vítima muito brava. Cadê? Quem foi? Se eu pegar, eu mato fulano de tal. Ah, mas eu vou aprontar com fulano. Vocês viram isso em vocês? Como é fácil a gente ter as duas versões, vítima 1 e vítima 2. A vítima 1, que nós somos em vários momentos da vida, quando a gente não se responsabiliza, gera ponto morto. Né? Por quê? Porque tem tristeza, tem mágoa, tem essa coisa da lamentação, tem a dó de mim, né? Como é duro a gente ter dó da gente, né? E a gente quer que o outro também tenha. A gente faz questão que o outro tenha dó da gente. São sentimentos que não mostram a nossa força, mas as nossas dificuldades. Se a gente sente isso no primeiro momento, é muito natural, porque ninguém quer um problema. Ninguém quer ser soterrado por um caminhão de melancias. Né? E esse caminhão de melancia está representando tudo que na tua vida já aconteceu e te tirou daquele momento de tranquilidade. Ninguém quer isso, então é natural que eu passe por esse momento. Nossa, porque de novo? O problema está em permanecer aí. Tem pessoas que permanecem 20, 30, 40 anos, uma encarnação inteira nessa condição. Aí nós temos, inclusive, depressões das mais variadas que tem um pouco dessa situação que a gente está narrando. Isso é ou não é um cadáver interno, no sentido que Emmanuel está nos colocando, um ponto morto? Né? Quando eu estou na versão 2, que eu sou vítima enraivecida, o próprio nome já diz. Né? Eu estou com raiva, com ira, com ódio, eu tenho vontade de revidar, desejo de vingança, eu fico artimanhando, a minha indignação é raivosa, eu saio na vida, né, soltando fogo pelas narinas, querendo pegar o responsável, o culpado. É natural também, porque a raiva é um sentimento natural, é uma emoção natural que diz que algo mexeu nos meus limites e no meu terreno pessoal. Agora, como que eu vou lidar com a raiva? Como que eu vou lidar com isso? Não de maneira indignada, dessa forma, raivosa, não de uma maneira irada, né? Não de uma maneira violenta ou agressiva. Quando Emmanuel fala para nós, ele nos chama, nos convoca à responsabilidade, a gente sai desse lugar da vitimez e vai para o lugar que merece ser vivenciado por todos nós, e eu sei que a maioria aqui já faz, vai para o lugar do herói da sua vida, o construtor da sua vida. Quem tem que construir a própria vida, mudar a própria vida, reorganizar a própria vida e não depende de ninguém, faz o quê? Não fica chorando, nem fica soltando raiva pelas narinas. Arregaça a manga e vai em frente. Então, o campo de energia da indignação proveitosa, que é aquela indignação de que isso tem que mudar, né? E a gente está falando de quanto ponto morto tem aí dentro, que você tem que olhar para você e falar, não, isso tem que mudar, porque isso aqui não depende de mais ninguém, isso depende de mim, isso é meu. Né? Então, quando eu estou nesse campo, nesse terreno, eu tenho força, tenho coragem, tenho determinação. Percebe a qualidade do que nos envolve?
Força, coragem, determinação, fé. Aqui eu tenho esperança, né? Aqui eu tenho resiliência, que é uma palavra moderna e favorável, né? Eu olho para o caminhão de melancia e eu falo, tudo bem, vou sair daqui e vou ver o que eu aprendo com isso, que a doutrina nos ensina muito, né? O que eu aprendo com isso? E todas essas questões não estão falando do outro, elas estão falando de nós. Toda vez que doer em você, não tire o foco de você. Volte ainda mais o foco em você e pergunte, o que isso está falando de mim? Isso vai estar falando do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus medos, da sua insegurança, da sua timidez, que quer queira, quer não, se esbarra ali no orgulho. Isso está falando da sua arrogância, da sua prepotência. E quando eu estou falando sua, gente, eu estou sentada aí com vocês, tá? Porque isso faz parte do cabedal das dificuldades nossas atuais enquanto espíritos encarnados num planeta em ebulição. Ebulição por quê? A gente está ainda em provas e expiações, que é um planeta cujo campo vibratório normal oferecido por nós mesmos, encarnados e desencarnados, é a prevalência do mal. Mas isso está mudando, né? E o bem vai começar e vai prevalecer nessa virada que está sendo reorganizada, dirigida, comandada pela espiritualidade há mais de 200 anos. E nós estamos no ápice disso. E algumas pessoas me ligam e falam, mas Maria Emília, como é que você fala que o homem está melhorando? Ele está melhorando. Aqueles que já estão no bem estão melhorando. Vocês estão aqui. Nós estamos aqui. E você conhece muita gente como você, que mesmo cheio de vícios e defeitos ainda a serem corrigidos, não quer mais essa condição planetária. Então tem muita gente no bem. Mas qual é a grande diferença? É que o mal que está espalhado faz muito barulho. O mal bate panela, o mal bota o som no último volume. O bem não, o bem é silencioso. Mas quando ele se estabelece, ele é real e ele é verdadeiro. E ele prevalece. Que nós saiamos daqui hoje confiantes nisso. Que nós possamos reler essa mensagem de Emmanuel na íntegra e observar que ele está falando dos nossos corações, da necessidade de nós, homens penitentes, olharmos para esse contingente interno de emoções, de sentimentos, de vivências e reavaliar tudo isso. Não com o olhar de quem vai viver só 80, 90 ou 100 anos, que a gente já está beirando quase os 120, mas o olhar do espírito imortal que está inserido numa escola, e esse ano escolar exige essa observação. Que Deus nos auxilie, que Jesus e os bons espíritos estejam conosco, e que nós não ofereçamos mais campo nenhum para a espiritualidade negativa atuar sobre nós. Que nós possamos ser firmes, corajosos o suficiente para enfrentar a realidade de quem somos ainda, imperfeitos, inseguros, imaturos do ponto de vista espiritual, mas com muito boa vontade e com determinação para fazermos diferente a partir de nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Agradecer o estudo da manhã de hoje, que nós possamos olhar dentro de nós mesmos, buscar essas imperfeições e assim, confrontando, vamos melhorando, vamos buscando a inspiração do alto, o exemplo do nosso amigo maior, Jesus, que é nosso mestre, nosso modelo e guia, e vamos aparando as arestas do nosso caráter, que afinal de contas é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para evoluir, melhorar,
crescer espiritualmente. E assim colocar os nossos sentimentos nos devidos lugares, a raiva, o ódio, a ira. Vamos aprender a lidar com eles e buscando transcender, buscando o amparo do Mestre Jesus e melhorar na espiritualidade maior de nossos bons amigos, de nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor. E desta forma nos tornarmos pessoas melhores. Hoje melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje. Vamos agradecer também à nossa creche e ao nosso centro espírita, aos funcionários que aqui trabalham. Vamos agradecer, pedir bênçãos para que continuem trabalhando, auxiliando as nossas crianças. Vamos orar pelos nossos diretores da creche, pelos nossos presidentes da creche e do centro, para que continuem essa obra, continuem firmes, auxiliando tantas pessoas. E que nós possamos também fazer a nossa parte. Vamos orar, Mestre Jesus, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão em prisões, prisões físicas, prisões mentais, para que consigam a liberdade desejada. Vamos orar pelos nossos governantes, para que também consigam se livrarem da influência do mal e desta forma buscarem sempre a melhor opção para o nosso país, estado, cidade, para nós. E por último, vamos pensar em nós mesmos, porque precisamos amar a nós mesmos para conseguir amarmos o próximo. Vamos focar na nossa melhora sempre, para que possamos também melhorar o próximo. E agradecidos que estamos, damos por encerrada a nossa palestra da manhã de hoje. Que assim seja.